Entramos no mês de julho, mês dedicado no meio congregacional a falar de missões, falar em missão da igreja, falar no projeto de Deus, projeto missionário, projeto de evangelização, de alcance, de levar o evangelho a todos os lugares, quebrando todo tipo de barreiras, todo tipo de dificuldade, para que as pessoas possam ter acesso a essa mensagem que nós temos há tantos anos aqui nesse lugar, e também para que outras pessoas em outros lugares também possam conhecer essa palavra. Hoje de manhã falamos sobre missões, falamos sobre a obra missionária, e hoje vamos falar um pouco sobre isso à noite, no livro de Atos, no capítulo 10, nos versículos de número 34 e 35. Que diz assim o texto: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esse texto nós podemos, essa palavra, podemos chamá-la de livrando-se dos preconceitos. Nós somos pessoas preconceituosas. Alguns num grau muito alto, num grau muito elevado, outros menos, mas é certo que as pessoas exercem algum grau de preconceito. Tem preconceito com coisas, tem preconceito com pessoas, preconceito com grupos, preconceitos com classes. Os preconceitos estão aí, a sociedade é uma sociedade preconceituosa. E é isso que nós vamos encontrar desde o início, quando as orientações estavam sendo dadas para a missão, para o trabalho, para a expansão, para a pregação, para tudo isso que precisava ser feito através da igreja, a igreja que havia recebido o Espírito Santo, e agora essa palavra precisava se espalhar. Falamos hoje sobre esse crescimento, essa expansão a partir de Samaria, já tinha começado em Jerusalém, e depois em Samaria, no capítulo 8 do livro de Atos, desse mesmo texto, e agora essa expansão vai mais além ainda. No capítulo 10, essa expansão é uma expansão que chega aos chamados gentios, ou seja, pessoas de outras nações, pessoas mais distantes, pessoas de outras raças, de outras etnias. O evangelho precisava chegar em toda parte, em todos os lugares. Mas havia um problema, e o problema não era com o evangelho, nunca é com o evangelho o problema. O problema é conosco, o problema somos nós, o problema são os preconceitos. Essa coisa que está aí, está presente, e vez por outra aquilo aflora, aquilo aparece, em pessoas nobres, em pessoas dignas, em pessoas que têm assim uma atitude, uma postura, mas vez por outra vai aflorar essa atitude preconceituosa. Jesus disse assim aos discípulos no início: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo quer dizer, vai,
por todas as nações, em todos os lugares, não importa onde. O Evangelho, essa mensagem, essa proposta do reino de Deus, é uma proposta que não tem fronteira, não tem limite. É uma mensagem para o ser humano, para o homem, para a mulher, para as pessoas, onde quer que elas estejam. E esse alcance precisa ultrapassar as barreiras que nós mesmos criamos de fronteiras. As fronteiras são coisas nossas. São nós que criamos os limites, nós que criamos as fronteiras. Mas Jesus disse: vai por todo o mundo, por todas as nações. Essa é aquilo que nós chamamos de Mateus 28, a grande comissão. Vai, prega. A quem? Não importa quem. A quem puder ouvir, a quem quiser ouvir, mas fala em todo lugar. Mas a contra-ordem do ser humano é essa: vamos pregar apenas aos da nossa raça. Vamos pregar dentro dos limites da nossa raça. Os judeus não queriam falar a não ser os da sua própria raça. Nós olhamos aqui no capítulo 11, e aí está escrito assim no versículo 19: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quer dizer, essa era a visão. Mesmo a gente saindo daqui de onde nós estamos, mas nós vamos procurar o pessoal da nossa raça e vamos falar para eles, apenas para eles. E esse preconceito é uma coisa que a gente herda. Se você está dentro de uma casa, de um lar preconceituoso, certamente muito disso vai passar, a gente vai receber isso, vai ser uma pessoa preconceituosa, evidentemente que, claro, mais tarde na vida, com o abrir dos olhos, isso pode mudar, e aí eu posso ser diferente dos meus pais ou da minha família, mas isso é uma coisa que influencia, isso é uma coisa que passa. Pedro não teve como fugir disso. Discípulo de Jesus, sim, mas aqui está Pedro, um homem que, quando nós olhamos aqui, uma pessoa preconceituosa, cheia de preconceitos. Se a gente colocasse Pedro no tempo que nós estamos, com essas atitudes, com essas palavras, com essas coisas que nós vemos ele fazendo aqui, se nós colocássemos ele hoje no século 21, século 20, século 21, ele correria sérios riscos de cair na lei da discriminação, algum tipo de discriminação racial, etc. Corria um sério risco de talvez até ser preso, porque as leis começam a trabalhar essa coisa. Ele é produto de uma nação que se intitulou assim: nós somos o povo de Deus, numa perspectiva de exclusividade, deixando o povo de Deus, deixando os outros de fora. Quando o judeu dizia povo de Deus, ele tinha uma noção não apenas geográfica, mas étnica, racial. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Laor de Deus. Por isso que quando nós vemos um texto como esse, capítulo 10, foi difícil Pedro, aliás, ele nem aceitou esse convite para falar fora. Um convite que Paulo aceitaria tranquilamente mais tarde, não agora, mas mais tarde. Pedro tem uma dificuldade muito grande. Aparece aqui no capítulo 10, Cornélio. E quem é Cornélio? Um centurião da corte italiana. E o texto diz assim: Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Uma boa pessoa. E convida
E Pedro tem uma tremenda dificuldade para ir nesse lugar. Uma pessoa como Cornélio era assim, era alguém que observou as práticas judaicas, e aí ele começou a praticar, a dar esmolas, a dar o dízimo, a orar, a jejuar. Começou a praticar. Mas aí Pedro, diante do convite, ele começa a pensar: eu não devo, a minha religião diz assim, eu não devo me misturar com as pessoas. Eu não devo me envolver com gente de outra raça. Ou seja, Pedro não tinha a menor noção daquilo que a gente chama de igualdade entre todos os seres humanos. Nós pensamos assim hoje, muitos de nós, mas não todos, não pense que isso é uma coisa assim universal. A gente diz assim, todos são iguais, embora que muita gente não aceite nem abrace isso hoje. Mas nós dizemos assim, todos são iguais. E todo ser humano é igual ao outro, isso faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa igualdade entre as pessoas é uma declaração que faz parte da Constituição de qualquer nação que se chama democrática, que diz que o voto é igual de qualquer pessoa, que todos têm, em tese, o mesmo direito, diante da lei, diante da sociedade. Então, essa lei da igualdade entre as pessoas, na verdade, é algo muito recente no nosso tempo. É algo dos últimos 200 anos. O próprio Aristóteles dizia assim, olha, tem homens que nasceram para ser escravos, e ele é escravo porque é isso. Ele nasceu escravo. E tem homens que são livres, não eram muitos. Então eles achavam assim, isso é a natureza. Homens inteligentes, cultos, sábios, cujo saber chegaram até nós hoje, mas a visão dessa maneira. É somente no século XVII, século XVIII, na Europa, os enciclopedistas franceses, que vão começar a pensar na igualdade entre as pessoas. E quando isso começou a ser trabalhado, de que todas as pessoas são iguais, de que todos devem ter direito na sociedade, aí começa a se quebrar um monte de coisas no mundo, começa a se quebrar os sistemas despóticos, absolutistas, começa a se quebrar as monarquias, começam a cair, e aí culmina em 1789 com a Revolução Francesa, que traz aquele lema liberdade, igualdade, fraternidade. As pessoas são iguais. Isso é uma coisa do século XVIII. Não é tão velho. Sim, mas nós estamos falando da sociedade. Mas Jesus Cristo, na Bíblia, Deus, Pedro diz assim, eu reconheço, por verdade, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus, todos são iguais. Está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra. E como ser cristãos preconceituosos, se o nosso Deus é um Deus que não tem preconceito. Ele não faz distinção entre nós. Quem somos nós? Somos todos nós pecadores que estavam perdidos e fomos alcançados pela graça. Só isso. Temos alguma coisa de nada? Alcançados pela graça. Vou me vangloriar de quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz em Efésios 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, pela sua graça
E aí vai dizer que pela graça sois salvos. Então a gente vai se vangloriar de quê? Pecadores perdidos, alcançados por um Deus gracioso, que muda a nossa sorte, muda a nossa situação. De que a gente vai se vangloriar? E por que nós vamos ser preconceituosos? Mas isso está lá, isso estava lá no coração de Pedro. E aí ele faz essa declaração aqui a essa altura: olha, reconheço isso. Deus não é assim como nós. E aí ele diz: aquele em qualquer lugar, em qualquer nação. Isso é uma coisa inédita para Pedro. A gente fica imaginando o esforço de Pedro para dizer uma coisa como essa, uma frase como essa. Ele estava se superando, ele estava lutando contra uma série de coisas no seu íntimo, em seu coração, em sua mente, que dizia que as coisas não eram assim. Mas ele estava vendo pela evidência, pelos acontecimentos, pelo que estava acontecendo em volta. Ele diz: parece que não é aquilo lá não, que eu estava pensando, que eu aprendi, que eu fui ensinado dessa maneira. Deus não é assim, o Deus que nós servimos não age assim. E aí ele começa a entender que o critério é outro, que é de outra maneira que as coisas acontecem, que qualquer pessoa, de em qualquer lugar, em qualquer etnia, qualquer grupo, qualquer raça, essas pessoas são aceitas diante de Deus, desde que o temam e sejam justas. É isso. Temente a Deus e que faça justiça. Procure fazer justiça. Qual é o critério? O critério é temor, ou seja, e o que é temor? Temor é respeito, é adoração e a prática da justiça. Seja justo, pratique a justiça. E aí, povos de qualquer raça, tribo, nação, essas pessoas estão dentro do projeto de Deus, desde que tenham essas práticas. Então não adianta apresentar status de salvação. Eu sou salvo, não sei o quê. E às vezes essas expressões levam até um afastamento das pessoas. Como? Todo cheio de preconceito, não trata as pessoas com igualdade. Entende? Me olha de cima para baixo. Aquele cristão lá me olha assim. É incapaz de dizer assim: eu vou orar com você. Antes, na sua superioridade, diz assim: vou orar por você. Isso é superior, vou orar por você, é assim. Mas quando a gente diz assim: eu vou orar com você, é outra coisa, estou te considerando igual. Vamos lá, eu oro por você, você ora por mim. Vamos fazer essa troca? Tem gente que é incapaz disso nos seus preconceitos. Você está mal? Vou pedir por você. Eu estou ligado lá com o homem, peço, dá. Preconceito. Preconceito está presente. Você percebe uma pessoa preconceituosa na sua fala. Ela, às vezes, aquilo está tão entranhada nela que ela nem percebe. Ela nem tem noção, não é? Porque ela não tem aquilo que a gente precisa ter, senão a gente fica ridículo, que é autocrítica. Será que eu estou agindo certo? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar para a gente mesmo. Em vez de ficar assim: fulano está agindo certo, sei o quê. De vez em quando faça esse exercício assim, e eu também. Será que estou agindo certo? Será que eu falei a coisa certa? Eu disse a coisa certa? Eu fui honesto com aquela pessoa? Será que esse problema assim, será que não sou eu, pelo menos em parte? Autocrítica, irmãos. Autocrítica é uma coisa saudável, é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida. Então, esse reconhecimento de Pedro ele passa a partilhar esse reconhecimento
não é? Agora, isso aqui é resultado de quê? De um raciocínio lógico. Mas tem a ver com uma coisa, porque isso não veio a Pedro assim, simplesmente com a razão. Era uma coisa tão difícil, tão entranhada nele, que Deus disse assim: eu vou dar uma visão para esse homem. Ele precisa de uma visão. E a narrativa anterior apresenta ele orando fervorosamente em cima da casa, estava lá no maior calor do dia, ele foi meio emburrado, mas foi, e chegou lá e ficou, subiu, veja que o pessoal ficou embaixo naquela fala, naquela comunhão. Cornélio nos apresenta como uma pessoa bem relacionada, poxa, recebeu ele bem, aí eu vou lá para cima. Sabe o que era isso? Era o preconceito. Vou lá para cima. Vocês não tem lá em cima um lugar onde faz o churrasco? Pois é, tem. Eu vou para lá. E aí ele sobe. Vou esperar o almoço lá em cima. E só para esperar o almoço, o pessoal está lá, o camarada veio de longe. Mas ele não quer ficar. Ele está incomodado. O problema dele, da genética dele, dessa ancestralidade dele, desse referencial de nação, de povo, de raça, está muito entranhado nele. Ele não posso ficar aí no meio desse povo assim, dessa maneira. E aí então ele foi lá para cima e a fome estava grande. E aí então o texto diz que ele teve uma visão, ele entrou em transe. E aí nessa visão, quando a fome apertou, ele começou então a ver umas coisas. E ali nessa visão, essa visão que vai mexer fundo no seu coração, Deus começa a falar com ele por meio dessa visão. Porque o sonho vai dizer para ele: olha, ele disse que viu umas coisas descendo, e aí então, eu disse: olha, mata isso aí e come isso que você está vendo. E aí ele: como fazer isso? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não posso comer essas coisas, eu sou de um povo que come isso, come aquilo, não come certo tipo de coisa, não bebe certo tipo de bebida, enfim, tem hábitos alimentares, uma série de coisas, uma série de restrições. Mas o sonho que ele teve se transformou num pesadelo para ele. Ele estava sendo pressionado a comer de tudo. É uma visão, irmãos. Ou seja, é uma visão para ensinar. Não se trata simplesmente da questão alimentar. Mas ele ficou perplexo diante daquela ordem. Come tudo que você tiver aí na frente. Seria a mesma coisa para nós de dizer assim: ó, agora você pode comer aí carne de gato, carne de cachorro, tem problema nenhum. Aí você vai dizer: quê? Comer carne de gato e cachorro? Eu não como nada disso. Se bem que quem come aí por esses podrão aí, pode até comer essas coisas sem saber. Mas a gente diz: eu não como isso, Deus me livre. Eu só como um bom bife. Carne de boi. Esse é meu hábito alimentar. E estava sendo quebrado ali. Porque isso era um grande problema para os judeus. Nós temos às vezes, irmãos, dificuldades, como Pedro. O Senhor diz assim: ó, não faça acepção de pessoas. Considere todas as pessoas iguais. E o que é que nós fazemos? Nós escolhemos o tempo todo. Eu só vou me relacionar com aquelas pessoas, eu só vou me relacionar com aquelas. Meu grupo é aquele ali. Eu só converso com aquelas pessoas. No máximo que eu faço com as outras é: oi, boa noite, se tiver educação e tal. Mas conversar mesmo, às vezes a gente fala com as pessoas, mas nem toda fala, né? É uma comunicação mesmo. A gente comunica quando a gente se abre. Quando a gente encara o outro como igual, quando diz: eu posso conversar com você, eu posso me abrir com você, aí a gente está começando a se comunicar. Mas às vezes um diz assim: bom dia, bom dia.
Tudo bem? Tudo bem. Parece que o tempo vai mudar. Está meio estranho. Parece que vai mudar sim. E o outro está tentando. Tomara que mude mesmo para a gente ter inverno de verdade, que não está tendo inverno. Está difícil. Essas pessoas estão conversando. Entende? Não está acontecendo nada. Não tem comunicação. Não tem abertura. A comunicação pede mais do que isso. Pede que a gente veja o outro como um igual. Que a gente possa se abrir com ela, conversar mesmo de fato, né? Dizer coisas, né? E a conversa ir aprofundando, e aí a gente está se comunicando. A gente está de fato falando com a pessoa. Pedro chegou na casa desse homem e ele não teve essa comunicação. Ele se afastou, ele subiu, ele foi para outro espaço. Ele foi ali como pensando assim, bem, já que Deus me mandou vir aqui, eu vou ficar aqui, vou ficar em cima, separado, e vou, depois quando chegar na hora de falar, aí eu vou lá e falo aquilo que eu tenho que falar, sei lá, Jesus Cristo salva, eu quero dizer umas coisas, né? Jesus é o Filho de Deus e tal, e depois eu vou embora, volto para Jerusalém, volto da minha raça, do meu povo. Passava uma coisa assim, e aí Deus diz, esse homem não pode pregar o evangelho assim, e aí coloca essa visão, e manda que ele coma de tudo. Era como dizendo para Pedro, Pedro, não é dessa maneira que você vai alcançar as pessoas, que você vai falar o coração das pessoas. É preciso muito mais. É preciso um coração aberto. É preciso se desarmar diante das pessoas. É preciso encarar o outro como seu igual. Que você não é de uma raça superior. Você é simplesmente de outra raça, mas aí estão todas as raças. Quer dizer, que era uma pessoa, era um homem a ser trabalhado. E é dessa maneira que Deus convenceu ele e a carne de Cornélio, mas nessa situação. E aí, bem tarde, depois de tantas coisas, ele vai dizer, olha, eu estou reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele quer isso, se o projeto dele é esse, então Deus não é assim como nós. Isso é uma vitória, irmãos. Quando eu sou capaz de dizer assim, graças a Deus, Deus não é como eu. Deus não age como eu ajo na minha vida. Deus não é assim. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Esse texto, irmãos, ele nos mostra, né, umas coisas, pelo menos duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, a gente precisa vencer os preconceitos. Os preconceitos que nós temos, como cristãos, nós precisamos vencer esses nossos preconceitos. Às vezes temos um discurso politicamente correto, olha, é assim, todas as pessoas são iguais e tal, tudo é igual diante de Deus. O discurso é politicamente correto, mas a prática é diferente. Aliás, nós temos uma dificuldade tremenda de conciliar a teoria com a prática. Porque nós queremos aparecer, assim, de um jeito que esse jeito que a gente se apresenta é muito superior àquilo que de fato nós somos. Que as pessoas estão assim, eu tenho que me preocupar com a minha imagem. É a minha imagem. Então aí a gente coloca aquele negócio da imagem. É a teoria. Mas e a ação? Quando começa a falar, quando começa a dizer as coisas, quando começa a se relacionar com as pessoas, aí aparece quem ela de fato é. Uma pessoa preconceituosa. Nós dizemos que não somos preconceituosos, que consideramos todas as pessoas iguais,
E, no entanto, silenciosamente rejeitamos certas pessoas pela cor, pela religião, pela condição social. Tantas coisas tristes. Existe uma forma de vencer isso, é a gente compartilhar. E como é compartilhar? Experimentar se relacionar com as pessoas. Tem um problema com uma determinada classe, com um determinado grupo de pessoas, vai lá e tenta se inserir naquele grupo, conversa com a pessoa dali, daquele grupo, fala com ela. E aí, de fato, a gente vai começar a ver como as pessoas são, como nós somos também, porque na medida que nós vemos o outro, a gente começa vendo a nós mesmos. Isso é assim, a relação cria isso. Toda a relação com Deus não mostra quem Deus é, mostra quem eu sou. Eu me relaciono com Deus e eu começo a me enxergar. Esse é o grito de Isaías, lá no capítulo 6. Estou perdido, eu vi a Deus, e eu sou um homem pecador. Quando você enxerga a santidade de Deus, você enxerga a pecaminosidade da sua vida. É como se fosse um espelho. A relação faz isso. A relação nos coloca diante do outro, e aí o outro começa a ser visto, mas eu também começo a me ver. E aí, às vezes, você, se for honesto, aí você vai dizer: poxa, eu tinha uma visão tão equivocada de fulano, e ela não é nada daquilo que eu pensei. Já passou por isso ou não? Pode confessar? Não, já passei por isso. E sabe por que fez isso? Os nossos preconceitos. Por sermos preconceituosos. Então, uma forma de vencer é experimentar, é provocar o encontro, é sentar, quer conhecer uma pessoa, senta com ela e come, faz um lanche. A gente às vezes diz que somos irmãos e vamos partilhar da ceia do Senhor, vamos comer a ceia do Senhor. Às vezes a gente não tem condição nem de comer um sanduíche com outro. Sei lá, na bodega ali da esquina. Não, comer sanduíche a gente não come não. Comer um hamburgão aí junto e conversando besteira, isso aí não tem condição não. Mas tomar ceia é formal, é formalidade. Isso a gente pode. Se for assim, isso é hipocrisia. Por isso que Paulo, quando falou com aqueles coríntios, lá no capítulo 11, ele diz: olha, quando vocês se sentam para tomar a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Isso não é ceia. Porque ceia do Senhor é comunhão. E vocês discriminam, porque a ceia naquele tempo não era assim no templo, não tinha templo. Templo só no século IV para frente. Onde era a ceia? Na casa. Alguém oferecia o cenáculo da sua casa, a ceia vai ser lá em casa. Esse é primeiro século. Segundo século, a ceia vai ser lá em casa. Então, aí chegava na igreja e falava: fulano, ó, a ceia vai ser lá em casa. Fulano, a ceia lá em casa, hein? Ó, domingo que vem, a ceia lá em casa. Convidava meia dúzia. E aí fazia a ceia. O mês que vem, sei lá, a semana que vem, vai ser na sua casa. E tinha uns pobrinhos que não tinha casa nenhuma. Esse pessoal ficava de fora. Não tinha troca. Não tinha a mesma condição. E aí Paulo manda essa carta pesada, dizendo assim: vocês não estão tomando ceia do Senhor, coisa nenhuma. A ceia do Senhor é ceia de comunhão. Se vocês não têm comunhão, como é que vão tomar ceia? Vocês são preconceituosos. Então não adianta dizer só simplesmente: estamos diante da mesa do Senhor. É preciso a gente sentar com as pessoas, a gente se esforçar, jogar a conversa fora. Joga a conversa fora com as pessoas, entende? Conversa bobagem. Fala aí do futebol, não sei de quê, tal, que não vai passar amanhã. Fala essas coisas. Ou que vai passar, você não quer ser pessimista. Fala com as pessoas, entende? Conversa, entende? Faz bem.
E aí, quando a gente começa a experimentar isso, a gente começa a deixar de ser preconceituosos. Eu estou encarando meu irmão como meu igual. E segundo, isso nos ensina, essa expressão aqui de Pedro, nos ensina que nós somos despertados para a experiência da missão. Nós deixando os preconceitos de lado, nós somos chamados, despertados para a missão, ou seja, eu tenho que falar essas coisas de Deus para qualquer pessoa e não sou eu que vou escolher quem vai ser ou quem vão ser essas pessoas. É Deus que manda, é Deus que escolhe, é Deus que diz, vai lá na casa de fulano, de cicrano, vai lá na casa de Cordélio, vai lá nos gentios, vai lá de outra nação, vai para qualquer lugar. Pedro estava cheio de elementos culturais que ele carregava da sua nação, as leis da pureza, as leis da impureza, alimentares, de pessoas, de procedimentos, de atitudes, tanta coisa que estava sobre ele, precisava sair daquilo. Porque toda forma de exclusão, meu amado, isso é de responsabilidade nossa, isso não é da conta de Deus. Porque o Evangelho não é preconceituoso, Deus não é preconceituoso, e Pedro está dizendo aqui, eu reconheço, apesar da minha estupidez, da minha ignorância, eu estou reconhecendo que Deus não é preconceituoso, Ele não faz acepção de pessoas. E quando ele diz isso aqui, eu fico pensando assim, Pedro começou a se converter. Começa a se converter. Eu leio essa frase aqui, meu Deus, isso é Pedro se convertendo. Porque sem largar os preconceitos, a gente pode ser religioso. Tem muita gente religiosa, irmãos. Mas religião, somente religião, não vai levar ninguém para lugar nenhum, não. O que vai nos levar a algum lugar é imitar Jesus Cristo. É ser discípulo de Jesus Cristo, é estar com Jesus Cristo, é aprender com Ele, é aprender isso aqui, eu estou reconhecendo que Deus não faz assim como a minha nação faz, como o meu povo faz, como eu mesmo faço, Deus não age dessa maneira. Então, às vezes, nós temos a dificuldade de realizar a missão, porque nós estamos como Pedro, nós estamos presos a esses preconceitos, e aí Deus precisa nos dar um sonho, uma visão, alguma coisa, arrebentar com essas coisas dentro da nossa cabeça. Porque a grande proclamação da igreja devia ser assim para a pessoa, venha, porque aqui tem lugar para você. A igreja está aberta a todas as pessoas. Claro que a igreja tem seus princípios, a fé cristã tem os seus fundamentos, e esses fundamentos são sólidos, mas a igreja precisa estar aberta para receber todo tipo de pessoas. Esses dias um colega novo de ministério, ligou para mim. A gente quando vai ficando velho é assim, as pessoas, vamos ligar para fulano, que já está aí com não sei quantos anos, vamos perguntar a ele como é que faz nesse caso, principalmente quando lida com uma coisa que nunca tratou. Disse, pastor Bernino, eu estou tratando aí, eu estou passando uma situação na minha igreja, como é que eu faço isso? Porque tem duas moças que estão frequentando nossa igreja, só que esses dias, a gente viu elas chegando e de mão dadas e tal. Então assim, parece um casal. E aí o seguinte, só que elas vieram uma vez, eu pensei, não volta mais. Voltaram e agora estão cantando. E elas cantam, elas participam, fazem as leituras. E assim, parece que elas estão gostando muito. O que é que eu faço? Nunca vi isso, nunca lidei com isso. Como é que eu faço um negócio desse? Eu perguntei, elas estão gostando? Estão gostando. Estão gostando. Agora estão trazendo até uma Bíblia.
para acompanhar a leitura. Eu disse, deixa elas aí, rapaz. Fala nada. Deixa aí. Deus faz a obra. Você crê nisso? Eu creio. Como é que vai resolver isso? Não sei, mas Deus faz a obra. Já está fazendo, porque elas estão gostando. Elas estão cantando, estão lendo o texto. Deus não vai falar o coração? Deus vai falar o coração. Agora, sabe qual é o problema? Nós não estamos preparados para lidar com isso. Nós não estamos preparados. Por quê? Nós somos preconceituosos. Ah, mas eu pensei que eu não era. Pois é, mas somos. Somos preconceituosos. E aí a gente tem que dizer com Pedro assim, eu estou reconhecendo que Deus não é como eu. Ele recebe qualquer um. Recebe qualquer um. Deus conversou com todo tipo de pessoas. Deus quebrou todo tipo de regra do tempo dele. Jesus quebrou todo tipo de regra. Não podia falar com mulher, era a questão do problema do gênero. Ele foi lá, eu converso com mulher. Não pode falar homem com mulher assim, a não ser com a sua. Não, eu falo, converso. Se a mulher quiser conversar, converso. Quebrou uma regra fundamental da religião. Mas o evangelho é superior à religião. Evangelho não é religião, evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que liberta. Não quero ser meramente uma pessoa religiosa, eu quero ser uma pessoa discípula de Jesus Cristo. Jesus conversou com uma mulher e com uma mulher de outra etnia. A mulher Ciro-Fenícia é de outra raça. Uma mulher de fala grega, não falava o hebraico, falava grego. Jesus conversa grego com ela. Foi lá e conversou em grego com ela, porque ela não falava hebraico. A Bíblia não diz isso, é claro, mas está no implícito. Conversou em grego com ela. Não podia isso, mas eu falo com gente de outra raça, de outro gênero. Jesus foi ensinando isso, para dizer, sabe o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, fechando essa palavra, nós precisamos nos abrir primeiro para lidar com as pessoas que estão do nosso lado. Não precisa ir para muito longe não, aqui pertinho de nós aqui. Assim, lidar com todas as pessoas, tratar com todas as pessoas. Não se considerar superior em nada a ninguém. Eu não sou superior, eu sou eu, e você é você. E aí a gente tem os nossos defeitos, os nossos problemas, mas nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus. Então vamos conversar. E depois temos uma missão, vamos quebrar esses preconceitos e vamos dizer assim, temos uma missão, e a missão é falar para qualquer pessoa, não é? Falar com qualquer pessoa. Ou seja, que venha, que vá, que esteja por aí, vamos falar com essas pessoas. O Evangelho fala no coração das pessoas. E quando o Evangelho fala no coração das pessoas, aí vidas são mudadas, corações são transformados, sabe? Mentes, propósitos, metas, planos, tudo é mudado. Os nossos valores são mudados. Aquilo que a gente considerava lá em cima, aí o Evangelho veio e diz, isso aqui não valia nada. Aquilo não é tão importante como eu pensava. O Evangelho muda a vida da gente. Então esse texto está mostrando isso. É preciso quebrar os preconceitos. E é preciso ver a importância da missão. Para realizar a missão, nós precisamos ir além desses preconceitos, ir além da religião, ir além dessas coisas. Por quê? Chegando à mesma conclusão que Pedro, Deus não faz acepção de pessoa. Em resumo, ame a Deus acima de todas as coisas. Pratique a justiça. Deixe de lado toda forma de preconceito. E aí eu e você estaremos prontos para cumprir esse ídolo de Jesus, de proclamar esse Evangelho do Senhor para todas as pessoas. Que Ele nos abençoe.
Amém.